Você já teve aquela sensação, aquele sentimento de ter procurado se entregar, né, ou dar o seu melhor, o máximo de si, e mesmo assim não conseguir alcançar os seus objetivos e se sentir uma pessoa extremamente fracassada na vida? Pois bem, eu passei por esse processo. Porém, diante dessa terrível dor, foi onde eu encontrei a minha missão, o meu propósito, que é ajudar pessoas, tanto nas questões espirituais, na mente. Meu nome é Giovanni, eu tenho trabalhado, né, e ajudado pessoas, tanto em sua vida espiritual, casamento, família, vida profissional, financeira, relacionamentos, em várias áreas, por meio do conhecimento transformador, por meio do conhecimento das questões espirituais, ferramentas, né, por meio também de ferramentas relacionadas à mente, ao autoconhecimento. E eu não costumo, mas nesse vídeo aqui eu quero partilhar ou compartilhar um pouco da minha história de vida aqui, para tentar ajudar você, que acredito que ao visualizar esse vídeo, poderá se identificar também com as minhas dores, né, minha história de vida. Antes de nós entrarmos aqui de forma mais profunda em nosso vídeo, quero te pedir, você que não é inscrito em nosso canal, se inscreva, curta, dá o seu like, deixe o seu comentário, que é extremamente importante para nós. E também acione o sininho das notificações, sempre que nós postarmos um vídeo você será notificado. Compartilhe esse vídeo para aquela pessoa que está precisando. E nós temos também na descrição desse vídeo, no topo do primeiro comentário, as nossas redes sociais, também o nosso curso, onde nós passamos assim a ajudar pessoas nesse processo de reconstrução. Pois bem, eu nasci no estado do Paraná, na cidade de Pitanga, sou filho de um casal muito abençoado, uma família abençoada, bem simples. Mas porém, desde pequeno, eu, como por ser o filho do meio, eu não me autoconhecia no sentido de mente, pensamentos, emoções, buscava muitas respostas, os quais eu não conseguia obter. E eu lembro que nesse processo a gente cresceu, eu tive algumas experiências. Eu quero te pedir para você ficar comigo até o final desse vídeo, para você entender um pouco da nossa história. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, diante desse processo, eu tive uma experiência de conversão, aceitei Jesus, eu tinha 16 anos de idade. E nessa entrega que a gente fez, né, eu passei a estudar teologia, me formei, depois me casei, instituí família, tenho 2 lindos filhos, né, abençoados, e logo passei a liderar, a dirigir igrejas, né, e também nesse tempo eu comecei por passar por umas situações complicadas na vida, né, que eu não entendia, grandes percas, dores, por exemplo, percas espirituais. Eu fui removido de liderança, perdi cargos, e não simplesmente isso, mas também meu casamento também, felizmente, entrou em um processo de fracasso, depois de 17 anos, e você perder o casamento, família, ter que ficar longe dos filhos. Só quem passa pelo processo sabe que é terrível esse processo de dor. E essas percas, né, ministeriais. E nesse processo, diante das percas, eu decidi me voltar, né, a buscar o autoconhecimento. O autoconhecimento ele é extremamente libertador, transformador. Nesse tempo eu, com fome e sede, passei a
ler muitos livros, a fazer cursos e a entender de fato como a nossa mente, né, os nossos pensamentos, as emoções nossas, como de fato funcionam. Como dizia na fala do filósofo, conhece a ti mesmo. E eu passei a fazer 4 perguntas que eu sempre procuro fazer e tento respondê-las. Quem de fato eu sou? Onde eu estou? Para onde vou e como vou? Essas perguntas elas têm como objetivo promover um alinhamento da minha missão, do meu propósito de vida. E isso tem me ajudado muito no meu crescimento espiritual, mental, crescimento profissional, financeiro. E diante de todo esse processo de busca, nós temos ajudado muitas pessoas. Nós estamos vivendo em uma época onde as pessoas se encontram muito doentes em relação às suas emoções. A gente vê um grande surto de depressão, de estresse, de ansiedade, síndrome do pânico. E eu acredito que tais problemas, doenças, estão muito relacionados ao fato da questão da falta do autoconhecimento de si mesmo. Como funciona de fato a nossa mente, os pensamentos e emoções. E temos que considerar que de fato isso não é algo simples, mas é algo complexo. E diante desse processo, nessa busca, eu tenho conseguido me auto-reconstruir, me auto-restaurar. Eu tenho procurado, assim, por meio da autocura, poder ajudar outras pessoas. Então eu quis compartilhar com você aqui um pouco da minha história de vida. E você que não é inscrito em nosso canal, se inscreva, curta, dá o seu like, deixe o seu comentário, que é extremamente importante. E quem sabe você se identificou com essa história, deixe no comentário abaixo. Eu me identifiquei com a sua história e gostaria de saber quais as ferramentas espirituais da mente que você tem usado para você se auto-reconstruir. E será um prazer conversar com você. E nos vemos até os próximos vídeos. Até lá!